a gente vai falar sobre a formação do sistema. Então, naturalmente, quando vocês pegam qualquer livro sobre o conteúdo de oceanografia, e eu já expliquei para vocês o que é o termo oceanografia, a diferença entre oceanografia e oceanologia, para quem assistiu a primeira aula viu essa diferença. Então, grafia é uma interpretação de descrição. Então, quando a gente estuda o planeta, a gente vai ter o objetivo de descrever, né, todos os processos inerentes ao ambiente marinho que é o oceano, tá? Então, qualquer livro sobre oceanografia, a gente inicia basicamente do todo, para depois a gente ir afunilando. E esse todo, logicamente, é uma revisão sobre a teoria da formação do sistema. Então, o sistema solar, assim como qualquer outro sistema, né, na nossa vasta imensidão aí do espaço, ela tem bases teóricas e hoje formalizadas já com questões de comprovações científicas. Então, análises feitas relacionadas a conteúdo da astrofísica, né, conteúdo geológico, questões relacionadas às físicas do espaço, todas essas informações, elas dão subsídios para as teorias que a gente vai ver hoje. Então, de uma forma geral, o nosso sistema solar, ela originou a partir de um grande volume de poeira cósmica, né? Mas antes de mais nada, a gente tem que verificar a posição do nosso planeta. Então, a gente tem no sistema solar a Terra, né, localizado como terceiro componente desse sistema, né? Não é uma das maiores, um dos maiores planetas, o volume dele, teoricamente, é pequeno, tá? Comparado aos outros planetas posteriores ao nosso, como é o caso de Júpiter, Saturno, Urano, tá? Mas sempre existe uma regra, quando existe a formação do sistema, existe uma regra de volume, deslocamento dessa massa volumétrica ao longo de um eixo central, a partir de uma força específica, né, a força gravitacional, e todas essas bases, elas né, utilizando também de modelos matemáticos, dão base para a formação dessa teoria. E o que é engraçado é que toda vez não sei se vocês gostam de assistir, eu gosto muito de assistir documentários sobre estudos extraplanetários, e no momento que o pesquisador ele detecta um novo sistema, ele analisa a viabilidade de vida, de ter vida nesse sistema, né? E, teoricamente, essa análise de viabilidade, a análise da probabilidade de vida em um planeta, num respectivo sistema, ele é usado como referência ao nosso próprio sistema. Tá? Então, a partir do momento que existe vida, né, existe uma vida similar à nossa, orgânica, de origem orgânica, que tem as características similares a nós, teoricamente, esse sistema ele tem que ter as características similares ao nosso sistema. Então, por exemplo, desde o volume do astro, o momento de desenvolvimento desse astro, no caso o Sol, né? A distância do planeta em relação ao objeto de incidência solar, todas essas são referências que os pesquisadores têm para criar uma probabilidade de vida. Porque a vida, né, teoricamente, a formação do planeta Terra e a origem da sopa, né, vamos chamar assim, da sopa da vida no planeta, ela ocorreu a partir de um conjunto de processos que favoreceram a ocorrência da vida, a formação das primeiras moléculas orgânicas durante o desenvolvimento do oceano, né, dentro do oceano. Então, existem regras para que isso aconteça. Aí, pessoal da área
astrofísica e essas áreas bem complexas, né, eles têm a ferramenta para essas análises de probabilidade, né? Mas aí, vamos lá. Ela é o terceiro planeta, tá? E, teoricamente, é baseado em estudos de atômicos, detecta a formação do sistema a partir de 5 bilhões de anos atrás, né? Onde, basicamente, era a formação de uma nuvem de gás e poeira chamada... Então, essa nebula aí, que é a nossa grande nuvem, formação de gás e poeira, teoricamente foi o formador do nosso sistema. E aí ocorre, né, como a gente vê naturalmente no ambiente, né, existem forças que atuam em cima de qualquer material. Então, a gente vê isso classicamente no planeta Terra, por exemplo, a força gravitacional, e não seria diferente algumas dessas forças atuarem também no espaço, né? A gente tem também a atuação de algumas forças, como força centrípeta, força centrífuga, né? Todas essas forças atuando, atraindo ou emitindo radiação solar, qualquer coisa ocorreu também no espaço. Então, basicamente, essa nuvem, ela era formada basicamente de hidrogênio e hélio, tá? Com um pequeno percentual de elementos, esses elementos um pouquinho mais pesados, tá? E aí, como é que ocorreu? A primeira coisa, né, é a formação da estrutura central. Então, a primeira concentração de substância no sistema solar, ele vem a partir da formação do Sol, que na verdade ainda não era chamado de Sol. Então, o Sol ele começou a ser formado a partir dessa concentração de gases e o elemento, através de quê? De uma força gravitacional. Então, a gente chama isso daí de contração da nebula. Tá? Então, o que é a contração? Você tem essa grande quantidade de gases dispersos no espaço, além das poeiras, e elas começaram a se contrair, né, elas começaram a se unir no centro, a partir da chamada força gravitacional. Então, nesse exato momento, você começou, o sistema começou a acumular gás hélio, né, e, principalmente, o hidrogênio aqui na região central, tá? E aí, nesse momento aqui, a partir da força gravitacional, essa nuvem, ela começou a formar um achatamento. Então, ela tinha uma composição disforme, com volume vertical e horizontal bem amplo, e com a força gravitacional, essa nuvem ela começou a sofrer, né, a formação do chamado disco. Então, ocorreu um processo de achatamento e a formação de um disco. Nesse processo de contração, então as nuvens se achataram também, né, e começou a se formar um disco de forma cilíndrica, tá? Só que aí nesse disco, a massa ocorria, a concentração de uma massa no centro desse disco, basicamente formado por hidrogênio e hélio, e a partir desse momento, você tem a formação do chamado protossol. Tá? Então, o protossol é exatamente o acúmulo desses gases, concentrando-se na região do centro do chamado disco, e a formação do disco. Beleza? Só que, ao longo dessa nuvem achatada, que vocês estão vendo aqui, existiam pequenas porções de material, seja material sólido, né, de elementos pesados, mas também gases. E esse material começou a se posicionar, né, disperso em volta desse cilindro, formando linhas gravitacionais, tá? E, com o passar do tempo, essas estruturas elas iam se chocando uma na outra, tá? E aí, nesse processo de movimentação dessas massas, desses gases e também desses elementos mais pesados no entorno do chamado protossol, e eles sofrendo
colisões e promovendo o movimento nele, no próprio eixo, os movimentos rotacionais, tá? Começou a criar uma estrutura sólida, só que essa estrutura era pequena, ao longo de todo o eixo desse disco achatado. Então, eram estruturas bem pequenas, só que conforme ia se movimentando, ela ia, na força de gravitação, ela ia juntando pequenos volumes ao redor do próprio eixo. E essas porções, tá, deu-se o nome, né, as pequenas eram chamadas de planetesimais, e conforme essa estrutura ia aumentando nesse volume, eles deixaram de ser uma estrutura de pequeno tamanho, por exemplo, 100 metros de diâmetro, 200 metros de diâmetro, e passaram a ter volumes muito maiores. E aí, a partir do momento que tiveram os volumes muito maiores, eles foram chamados de protoplanetas. Tá? Esse processo, na formação dos chamados protoplanetas, esse processo é chamado de acreção dos planetas. Então, o que é a acreção dos planetas? Significa a colisão entre os pequenos corpos que causa o aumento desses corpos. Então, imaginem a formação dos planetas maiores. Os planetas maiores acumulando uma quantidade maior de substância, e os planetas menores acumulando. Isso aí está muito relacionado à força gravitacional, né? E a relação da translação desses protoplanetas ao longo, né, no entorno do chamado protossol, tá? E aí, conforme esses protoplanetas iam circundando o Sol, eles recebiam, né, calor de forma diferente. A irradiação ela era diferenciada para cada protoplaneta desse, né? E no entorno do próprio protoplaneta, por causa do movimento de translação do protoplaneta em relação ao protossol. Então, uma vez que cada uma dessas recebia uma temperatura diferente e o material no interior desses protoplanetas, ele tinha uma temperatura específica de condensação. Então, o que eu quero dizer com isso? Daqui a pouco eu vou falar para você da formação do núcleo do planeta Terra. O núcleo do planeta Terra é formado por uma composição específica. A gente tem também o manto, que envolve o núcleo. Ele também tem uma composição. E aí você tem a crosta terrestre. Essas estruturas, ela tem uma composição química específica. E se ela tem uma composição química, ela tem uma temperatura de condensação variando, dependendo do tipo de elemento que compõe essas estruturas. Então, cada planeta desse, ele teve um momento de solidificação diferentemente, por causa da sua composição e por causa também da natureza da composição química e da posição desses protoplanetas ao longo do sistema. Tá? Então, uma vez que cada temperatura corresponde à condensação de um tipo de material com determinada composição química, teria ocorrido a separação mineralógica de acordo com a distância do Sol. Então, as relações da formação do interior do planeta, ele depende desses dois processos. A natureza da substância, do elemento químico no interior e na superfície, e também a distância desse protoplaneta em relação ao Sol. E, logicamente, com muito tempo, esse processo lento foi ocorrendo, sofrendo resfriamento dessas estruturas, e a partir da parte mais externa, então, se você tem a parte mais interna, é a parte mais densa. E a gente sabe, quem já fez geologia, quem já pagou a disciplina de geologia, a pressão, ela é um fator atuante no aumento da temperatura. Então, se você tem uma área de grande pressão, você tem a temperatura aumentando, fazendo com que o processo de liquefação ocorra. Então, por isso que a gente tem estruturas
sólidas e estruturas em estado líquido no interior do planeta, por causa desses processos. Então, a natureza da formação da parte interna, pelo fato da sua composição ser diferente, pelo fato da alta pressão ser diferente, fez com que a parte externa ficasse sólida e fria, e a parte interna continuasse quente. E a gente vai ver isso daqui a pouco. E daqui a pouco também eu vou mostrar para vocês a composição química, a composição dos elementos internamente de cada planeta. Existe uma regra na sua estrutura natural. Todos os planetas apresentam um núcleo, tá? Mas em algumas situações a composição dela pode variar. Beleza? Um videozinho justamente para falar um pouco do que eu comentei para vocês, tá? É em inglês, tá? Mas tem a legenda em inglês e eu vou disponibilizar um endereço também para vocês assistirem isso daí. Hi everybody, it's Laura Faye Tenenbaum and you're watching a Smart Figure. Now in this Smart Figure, we're going to look at the nebular hypothesis of solar system formation. Remember, the nebular hypothesis is not yet a theory, but evidence we are getting from the Hubble Space Telescope and other sources keep confirming the hypothesis. So we start with a swirling interstellar cloud of gas and dust called a nebula. And deep inside the nebula, the material is so dense that it's collapsing under its own weight, and eventually it will collapse to the point that it forms a star. This is an image of the Ghost Head Nebula taken by NASA's Hubble Space Telescope, where thousands of stars are forming. Now, once a star is formed, planets can begin to form because now, swirling around that star, which in our case is our sun, there's the remaining material, which is a cloud of debris. And due to gravitational attraction, the particles in that debris cloud sometimes will hit and stick together. And then another particle will stick to that one, and another particle, and another particle, and another. And this process of hitting and sticking together is called planetary accretion. Now, these pieces grow larger to make pebbles and rocks and boulders. And these boulders can grow massive enough to form what are called protoplanets, which are the early stages of planetary formation. Now, our planet, Proto-Earth, looked very different from what Earth looks like today. It was larger and there were no oceans or life. In addition, Proto-Earth was homogeneous, and that means it had a uniform composition. And this composition changed over time as the heavier elements sank toward the center to form Earth's core. Vesta and Ceres are two examples of planetary bodies that lie in the asteroid belt between Mars and Jupiter. They are remnants left over from early solar system formation and resemble what protoplanets must have looked like. Now, eventually, some of the protoplanets became large enough that they have enough gravity to start pulling in even more material, and they can grow to become the size of a planet like Earth. And that's how the rocky planets of the inner solar system, including Earth, formed more than 4.6 billion, yes, billion with a B, years ago. Thank you for watching.